Olá, no programa anterior, de número 21, nós falamos a respeito do batismo de Jesus por João no Rio Jordão. Em seguida, os evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, eles narram Jesus indo ao deserto e sendo tentado pelo diabo, por Satanás. É esse o nosso assunto de hoje. Se Jesus foi mesmo tentado por diabo, por Satanás, sua presença no deserto durante 40 dias em jejum, ou se isso é só uma narração simbólica dos evangelistas. E também o que estas tentações têm a ver conosco, o que elas nos ensinam, porque nós também sofremos tentações durante a nossa existência aqui na face da terra, e quantas tentações estamos sujeitos, provações de toda a ordem. Então, iniciando esse nosso encontro, nessa sequência das nossas reflexões sobre a nossa fé, nós recorremos ao parágrafo 539 do Catecismo da Igreja Católica, que eu convido a todos, então, para lerem comigo. Acompanhem aí. Os evangelistas assinalam o sentido salvífico desse acontecimento misterioso. Jesus é o novo Adão. Ficou fiel, enquanto o primeiro sucumbiu à tentação. Jesus cumpre à perfeição a vocação de Israel. Contrariamente aos que provocaram outrora a Deus, durante 40 anos no deserto, Cristo se revela como servo de Deus, totalmente obediente à vontade divina. Nisso, Jesus é vencedor do diabo. Ele amarrou o homem forte para retomar-lhe a presa. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão, obediência suprema de seu amor filial ao Pai. Vejam bem que nós precisamos, então, com apenas esses dados que nos relata o parágrafo 539 do Catecismo, quantas informações nós temos que buscar a respeito do significado das provações de Jesus na sua vida terrena, porque durante muitos séculos, vários teólogos procuraram descobrir o sentido dessas tentações. Muitos, por exemplo, afirmaram que essas tentações são apenas uma simbologia, uma forma literária, que Jesus não foi tentado nada, onde já se viu Jesus, que é Deus, ser tentado pelo diabo no deserto durante 40 dias, 40 noites. Então nós precisamos ter, de fato, algumas informações, apenas as básicas, porque é um assunto muito complexo que daria muito tempo, se escrevem livros a respeito disso, né? Mas, num resumo rápido, nós temos que ver que logo, por exemplo, o evangelista Marcos, ele já começa dizendo que é o Espírito, aquele que desceu sobre ele no Rio Jordão, por ocasião do seu batismo, que o impele para o deserto, onde ele fica 40 dias sendo tentado pelo demônio em jejum. Vamos ler comigo, né, esses são dois versículos, o 12 e o 13, que nós vamos dar mais destaque. Mas, começando no 10, para vocês verem que é desde lá do Rio Jordão. E logo ao subir da água, ele viu os céus se rasgando e o Espírito, como uma pomba, descer até ele. E uma voz veio dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Até aí nós já vimos no encontro anterior, de número 21. Dali em diante, do 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto.
ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos serviam. Enquanto Marcos, em apenas 2 versículos, resume esse mistério das tentações de Jesus, nós vamos ver depois que em Mateus e em Lucas, eles falam mais do conteúdo das tentações. Praticamente iguais os 2 relatos, apenas Lucas e Mateus eles invertem a segunda tentação pela terceira, mas isso vocês podem conferir, porque nós vamos aqui apenas por uma questão didática, nós vamos escolher o texto de Mateus daqui a pouco. Mas veja que nesse texto de Marcos já tem muita informação, mas é preciso que a gente tenha um conhecimento da cultura oriental, do jeito de pensar daquelas pessoas que relatavam, que viviam nesse tempo, porque não é com a cultura de hoje que a gente vai entender aquilo que se passava há 2000 anos atrás. Então, nós todos já temos um certo conhecimento do que vem a ser o deserto. Deserto, na Bíblia, é um lugar de proximidade com Deus. Então, Jesus, que está começando a sua missão, a sua vida pública, segundo nós preferimos continuar discorrendo, Jesus passa um tempo, que significa por 40 dias, um tempo de meditação, de reflexão para aquilo que ele vai enfrentar. Essas tentações nós também podemos pôr igual a provações. Daqui a pouco nós vamos ver algumas informações a respeito de números na Bíblia. Então o deserto, como nos diz o texto do Catecismo, é também uma forma de mostrar Jesus se solidarizando com o povo de Israel que durante 40 anos ficou no deserto sendo provado por Deus até chegar à terra prometida. Nesse deserto que o povo de Israel teve que viver, quantas provações, muitas vezes caindo em idolatria, algumas vezes tentando a Deus, mas Jesus é como esse que busca o povo de Israel, porque ele também se solidariza com o povo sofrido, oprimido, explorado, que Deus está libertando. Ora, nós já vimos num dos encontros anteriores que Jesus, na sua vida, sofreu também toda a opressão econômica, toda a opressão social, toda a opressão política que o povo sofria naquela época, do tempo do Império Romano, da dominação romana na Palestina. Quantas situações difíceis a família de Nazaré teve que passar na pobreza, pagando impostos, trabalhando, Jesus operário, vendo as injustiças, vendo a opressão, vendo o domínio das elites sobre o povo. Tudo isso é provação. E Jesus? Será que ele, como Deus, não teve momentos em que ele poderia resolver tudo? É disso que trata as tentações de Jesus no deserto. Jesus sempre com essa proximidade com Deus, porque ele é Deus, convivendo com o Pai, como um verdadeiro homem, ele passou toda a sua existência terrena no meio do povo, com o povo, pelo povo, sem nunca usufruir do próprio poder para se beneficiar
ou para resolver os problemas tão latentes da sociedade, como nós vamos ver, né, nesses textos. Então, quando diz que Satanás, uma palavra que significa um adversário, aquele que divide, aquele que é um caluniador, é como que as dificuldades da vida que nos tentam a buscar aquilo que não é correto. Isso acontece com a gente, não é verdade? Esse final do versículo 13, vivia entre as feras e o anjo serviam, no final de tudo das tentações, nós vamos lá em Isaías, no capítulo 6, no 65 também, quando a gente vê que, no final, a paz vai reinar. Os animais, todos, as feras, né, convivendo, sem mais violência, com os anjos, uma paz absoluta, que é o final dessas provações pelas quais temos que passar. Como a gente disse, é bom a gente também entender o significado de números na Bíblia. Quanta gente se engana lendo literalmente os números como se números fossem algarismos da matemática, da aritmética. E não é bem assim. Na cultura oriental da época, os números eram expressões literárias, e não bem o significado, né, de dias, semanas. Então é preciso saber o contexto do que está escrito ali na Bíblia para poder interpretar. Então nós vemos o número 1, tranquilo, um só Deus, em plenitude, uma unidade. É o nosso dogma de fé na Santíssima Trindade, que é o número 3. Esse Deus que é uno, ele é trino, é um Deus, 3 pessoas. Um Deus, 3 pessoas. É um mistério, sim, mas é a revelação do próprio Jesus Cristo, o Filho, com o Pai e o Espírito Santo, que ele tanto revelou e que nos enviou, inclusive. Então, já não são bem números, mas são expressões que têm um significado. Aí nós temos, por exemplo, o número 4, o número da natureza. 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. 4 elementos: terra, água, fogo, ar. 4 estações, são alguns exemplos: primavera, verão, outono, inverno. Então o número 4 muitas vezes tem o significado da natureza, as leis da natureza. Aí nós já temos somas. O número 7, que é chamado número da perfeição, o número da plenitude. Por quê? É o 3 mais o 4. Deus e a sua criação. Não que a criação complete Deus, não. Deus já é completo. Mas a criação é uma obra de amor de Deus, né? A glória de Deus. O número 7. Jesus é Deus e homem. 3 e 4. Ele tem 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana, na mesma pessoa do Filho. O 12 e outros números são múltiplos, de 3 ou de 4. Os 12, tão usados na Bíblia, nos lembram as 12 tribos de Israel, nos lembram os 12 apóstolos que Jesus fez questão de manter. Os 72, que é um múltiplo, 6 vezes 12, temos os 12 vezes 1000 vezes 12 vezes 12 vezes 1000, 144.000. Quantas vezes nós encontramos essas expressões? Nós mesmos, na nossa linguagem, em português, a gente às vezes usa número como expressão. Por exemplo,
Eu já fui na tua casa 1000 vezes, te telefonei já umas 500 vezes. Não significa que você ligou 500 vezes, mas é uma expressão para dizer muito. Quantas vezes a gente deve perdoar alguém que o ofendeu? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. 490 vezes perdoando a ofensa. Jesus usa uma expressão literária utilizando números. Por que é bom a gente também saber isso? Porque aí a gente chega no número 40. 40 dias de dilúvio, 40 dias no deserto, 40 anos no deserto. Por que 40? 40 é o 4 vezes o 10. É um múltiplo. É o tempo de uma geração, a média de anos de vida de uma pessoa naquela época. Muita gente, né, não passava dos 40, ou quando muito chegava a 50, 60, ou seja, a média de vida de uma pessoa de 40 anos. Geralmente uma mulher com 30, 35 anos, ela já era avó, já era anciã. Então, 40 tem esse significado de um tempo, não literalmente dizendo, numericamente dizendo 40 dias e 40 noites. Significa um tempo de provação pela qual Jesus passou realmente, que é a sua vida terrena, sofrendo essas provações, como todos nós também sofremos. Mas a gente vê no Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, que Jesus tranquilamente vence essas provações com firmeza, sem titubear. Ele é vencedor do diabo, que no texto do catecismo diz, ele é amarrado, né? E ele é vencedor absoluto. Nós temos aí algumas imagens, às vezes na internet, alguém dizendo, né, que Deus está nessa queda de braço com o demônio para ver quem domina a terra. Pura bobagem, porque Deus jamais, né, se rebaixaria a ficar aí brigando com o demônio, porque ele não precisa, uma criatura já derrotada, um adversário tenebroso de Deus, mas, né, desprezível, porque ele odeia Deus, apesar de saber quem é Deus. Então, tranquilamente, a gente viu aqui o Evangelho de Marcos, que em apenas 2 versículos ele resume essa tentação, essas provações pelas quais Jesus passou realmente na sua vida. Quanto ao Evangelho de Mateus, que nós preferimos nesse texto, eu peço que vocês também acompanhem comigo, porque a gente vai ler os 11 versículos. É melhor. São só 11 versículos e tanto o Evangelho de Mateus quanto o de Lucas, essas tentações de Jesus, que são os conteúdos das tentações, em que consistiam, elas estão no capítulo 4, tanto de Mateus quanto de Lucas. Então leiam comigo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito:
Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a só ele prestarás culto. Com isso o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Mais uma vez a gente diz que não dá para apenas num encontro um pouco rápido como esses nossos aqui, que a gente vai destrinchar, porque isso dá várias páginas de livro. Mas vamos ao principal. Nós temos aí de novo, né, que é o Espírito Santo que está com Jesus no deserto, nessa proximidade com Deus durante toda a sua existência terrena, como a gente diz, o Jesus histórico. Ele esteve esse tempo, né, como diz, 40 dias e 40 noites, junto com a gente, sofrendo com a gente, vendo as nossas dificuldades, não que ele não soubesse, mas ele passa por essa experiência, que é maravilhosa também aos nossos olhos, esse convívio de Deus conosco, Emmanuel. Então, para a gente ver os conteúdos destas tentações, porque elas também acontecem com cada ser humano, e Jesus em todas elas se mostra firme durante toda a sua vida. Esses 40 dias e 40 noites significam, a gente continua repetindo, a sua vida terrena. Então, os evangelistas resumem tudo isso num poucos versículos, em poucos escritos, mas essas tentações são provações pelas quais Jesus passou, mas com firmeza, sem problema nenhum, derrotando, né, esses adversários que nós temos também no nosso dia a dia. As nossas provações e as provações pelas quais Jesus transformar pedras em pães. Com a fome que Jesus, que o texto evangélico diz que Jesus passa, significa todas as dificuldades da vida. Quantas nós temos? Em todos os sentidos. Nós temos problemas de transporte, de saneamento básico, de educação, de saúde, de segurança pública. Quantos problemas nós temos no nosso dia a dia? Por nossa culpa, às vezes, e por causa das autoridades, da opressão, da economia, etc, etc. E, segundo essa tentação, nós poderíamos perguntar: meu Deus, por que o Senhor não resolve tudo isso para nós? O Senhor tem poder para tudo. Arruma as coisas para nós. Então, Jesus poderia também, com tantos problemas que ele viu na sociedade, na sua época, resolver tudo num passe de mágica. Isso é transformar pedras em pães, todas as dificuldades sendo solucionadas. Jesus vai dizer depois, num dia, lá na multiplicação dos pães: dai-lhes vós mesmos de comer. Esses problemas, essas soluções têm que ser buscadas para esses problemas por nós mesmos. Sempre, claro, com a ajuda de Deus. Mas Deus precisa dos nossos esforços para transformar a sociedade, para lutar pelo bem comum. O segundo conteúdo: tentar a Deus. Quantas vezes o povo de Israel tentava a Deus? Reclamava, brigava com Moisés. Jesus sempre nas respostas ao diabo, lembra, as suas respostas são baseadas no Deuteronômio, que é considerado um livro escrito por Moisés, se bem que não é bem assim, mas isso é outro assunto. O fato é que
Nós também, às vezes, queremos sinais, provas de Deus. Será que Deus gosta mesmo de mim? Por que Ele não me dá um sinal? Por que Ele não faz isso ou aquilo para eu ver que Ele está comigo? Quantas vezes nós temos essa tentação a Deus, querendo que Ele também nos dê sinais, que Ele nos mostre que está mesmo conosco. Será que Ele não abandonou a gente? Por que Ele não prova a sua existência? Por que Ele já não dá um jeito em tudo? É o caso de querer milagres, sinais, ser celebridade às vezes. O diabo leva Jesus ao pináculo do templo e fala: pula daqui, mostra para o povo quanto que o Senhor é poderoso, se o Senhor é mesmo filho de Deus. Então, às vezes, as pessoas querem, um super-herói, o Jesus Cristo, resolvendo os problemas, transformando pedras em pães e vendo os milagres como provas de que Deus nos ama. Não é isso milagre. O milagre também é assunto para muito tempo, mas a gente tem que ver num milagre quanto que Deus é maravilhoso e poderoso. Depois nós temos aí a terceira tentação, que é viver em função de riquezas. É a mesma coisa que adorar o diabo. Só pensar em ficar rico, só pensar em bens, só pensar em riquezas. Essas preocupações terrenas com o ter, com o acumular. Isso é adorar o diabo. Prostrando, me adorando, eu te dou tudo o que você quiser, todos os reinos do mundo. Essa ambição, essa ganância que tanta gente tem e esquece que o mandamento é: adorarás ao Senhor teu Deus, buscar as coisas do alto, o resto vem por acréscimo. É claro que tem muito assunto para falar sobre isso. Nas quaresmas também se lembram essas tentações de Jesus para que nós as apliquemos, na nossa vida. Hoje nós encerramos com essa afirmação da carta de Tiago, o capítulo 1, versículo 12. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Confiança em Deus, fé em Deus. Se Deus está comigo, do que eu vou ter medo? Vou ter medo de tribulação, de perseguição, de espada, de fome, de nudez. São Paulo nos pergunta isso, não é? Se eu estou com Deus, não tenho medo de mais nada. Assim terminamos mais esse encontro, pedindo a você, continue. Seguir a Jesus significa conhecê-lo cada vez melhor. Você se inscrevendo no canal, assistindo esses vídeos, são um pouco demorados, mas você não está perdendo tempo, você está ganhando mais informações a respeito do nosso Salvador, com quem você pretende morar eternamente, E é melhor conhecê-lo melhor, bem, desde já. Fique com Deus. Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.